vai ganhar isso pra mim? Eu sei, filho, como eu também já sofri uma vez na minha vida. O choro, o medo e o desabafo é de uma criança de 7 anos que aos 3 foi violentada pelo próprio pai. Hoje, aos 7 anos, vive com a avó materna e tem medo do que aconteceu com ela aconteça com o irmão, que está prestes a nascer. As marcas são do dia 3 de julho de 2012, quando tudo aconteceu. Ela começou a se urinar, se espremer e chorar. Aí eu perguntei, acalentei, parei o carro, acalentei ela. Aí, o que foi, minha filha? Aí ela disse que estava com fome, que estava ardendo muito. Aí ela falava minha quitinha está ardendo muito. Aí eu disse, mas por que sua quitinha está ardendo, filha? Aí ela disse, meu pai coloca o peludo aqui, aqui e nas minhas costas. E isso me deixou sem chão até eu me recuperar, eu demorei um pouco. Desse dia para cá, a vida de Dona Leila mudou completamente. Foram idas e vindas a médicos, juízes e advogados, para comprovar de fato a materialidade das agressões sofridas pela neta. E eu com a esperança de sempre estar levando, e que minha filha estava nesse caso por medo, por ameaça do cara, como ele chegou a ameaçar a criança. Se ela contasse para mim, ele matava ela e a mim, então a minha filha com certeza, quantas vezes eu cheguei com a doutora Elisete e disse... Ela disse, calma, não é assim, vamos ver, porque eu ainda não conseguia ver que minha filha não conseguia. Para ela, o pior é a conivência da filha, a mãe da menina que vive até hoje com o suposto agressor. Diz que até ameaças já sofreu. Quero que essa criança seja ouvida, quero dar continuidade aí, eu não posso deixar essa menina sofrendo essa situação, porque enquanto isso... Eu também sofria por minha filha estar me ligando, dizendo que a qualquer momento eu poderia amanhecer. Isso tem registrado na Delegacia da Mulher, com a boca cheia de formiga, que eu valia mais morta do que viva. Então é bem difícil essa parte para mim. Ela diz que até hoje nada foi feito em relação às denúncias. O acusado, o pai da menina, continua solto. E o que é pior, a justiça deu apenas a guarda compartilhada da criança. Ou seja, a cada 15 dias, a criança encontra os pais. Muito difícil, porque eu não sei o que pode ocorrer lá por dentro, entendeu? Lá dentro. Sabendo hoje, tendo a convicção que minha filha sabia. Os números de notificações de violência contra crianças na faixa etária entre 1 e 9 anos de idade em Porto Velho, infelizmente, só vem aumentando nos últimos anos. Para você ter uma ideia, em 2013 foram 10 casos. Em 2014, 13. Em 2015, 34. Já no ano passado, foram notificados 36 casos. O que mais impressiona nesses números é que em 75% os pais são os próprios agressores e 80% acontecem dentro de casa. Mas esses números podem ser bem maiores porque nem todos os casos são denunciados. A questão hoje é, de fato, qual é o tratamento social que se tem para a violência doméstica? Porque, infelizmente, às vezes eu me vejo, parece que a gente está voltando para a Idade Média, para quando a criança era vista como um adulto em miniatura, né? Sem sentimentos, ninguém precisa acreditar nela, ninguém precisa atender às necessidades dela. Então, nós temos hoje uma questão social de que a criança, de fato, precisa ser acreditada, precisa ser escutada e cuidada, protegida mesmo de fato. Nós temos uma questão familiar, onde as famílias estão disfuncionais. Nós não temos que ser objetos de prazer do outro. E isso acontece, é assim que funciona. Seja para violência sexual ou para violência física ou de qualquer outra forma, eu trato
trato o outro como se ele fosse um objeto de prazer meu ou de frustração, onde eu vou lá e descarrego aquilo que eu não dei conta de fazer. E nós temos isso. Em muitas situações, sim. Para a psicóloga, no momento em que a criança sofre algum tipo de agressão, ela acaba perdendo a pureza, o encanto, o jeito inocente de encarar a vida. Experiências afetivas, descoberta do próprio corpo, mas ela não tem entendimento. O que para mim e para você seria, né, alguém te tocar e você sentir prazer, você sabe que o nome disso é prazer. Mas para uma criança de 4 anos que é tocada dessa forma, ela não sabe que isso se chama prazer, mas ela sabe que tem algo que dá uma sensação diferente e que ela não sabe nomear. Então, se isso for continuado, se essa gratificação for continuada, isso passa a ser imprimido no organismo, né? Então, assim, eu recebo crianças, por exemplo, de 4, 6 anos, que para manter a sensação que foi instalada, né, que foi imprimida com a violência, elas vão estar se masturbando publicamente, vão estar no grupo, como eu recebo aqui grupos de crianças, e elas vão querer tocar nos outros coleguinhas, né, como foi tocada, ou se tocar também na frente dos coleguinhas, então vai perdendo esse limite, né, essa coisa do onde eu estou, do público, do privado, e também as sensações vão sendo modificadas e precocemente experimentadas. A violência contra a criança em família chega a ser tão bárbaro quanto incompreensivo. Existe a política pública, existe o plano municipal de enfrentamento, o que falta é a aplicação disso. Todas as instituições de fato se comprometerem, cada um no seu eixo, cada um no seu lugar, e efetivamente começar a atuar. Senão vai ter mais violência. Uma dor que jamais será apagada em quem está próximo, e principalmente na vítima. E busco em Deus para me poder, pelo menos, orientar essa criança. Faça força. A senhora foi E vim descobrir fazendo terapia com a doutora Elisete, aos 52 anos, hoje eu estou com 54, que também fui abusada pelo médico quando eu estava tendo convulsão. Olha, esse também é o papel do jornalismo, o bom jornalismo, especialmente o jornalismo da SIC TV e da Record TV. Beni Andrade, por que essas lágrimas nos olhos? Não é, o Everton, isso aí não é um caso de chorar. Tem que pegar uma desgraça dessa, porque isso é monstro, cara. Tanto o pai quanto a mãe. É monstruosidade. Essa senhora aí está correndo risco de vida, sim. Esta senhora está correndo risco de vida, sim. Não dá para... Eu não posso admitir que um ser humano tenha atitudes como essas, cara. Como é que pode, gente? Agora, meu Deus do céu, isso aí tem que ser preso. Tem que ser jogado lá no Urso Branco, no meio daquela gente fina que tem ali. É aquela vagabunda da mulher dele também. Pegar um sujeito desse, não tem outra alternativa. Bem pra lá em ressocialização. Num monstro desse. Não, mas isso é doente, né? Isso não é... Pois é, não, porque assim, não, deixa eu terminar meu raciocínio aqui. Esse não tem cura. Esse não tem cura. Não tem cura. Tinha que pegar, cortar o pinto. Esse aí não pra começar aí, decepar. Esse não tem ressocialização. Decepar. Você não consegue. Agora, esse negócio de compartilhar a guarda da menina, da criança. Me ajude aí, pelo amor de Deus. Não tem que compartilhar nada. Tem que proteger essa criança e tem que proteger a avó, que teve a coragem de tomar essa atitude. Mas e o sofrimento dessa sofrimento dessa senhora. Duplo. Se sentindo impotente, né? E duplo, Sim, para salvar, né? Sofre pela filha e sofre pela neta.
Com certeza. Rapaz, cadê Olha, o sentimento de indignação do ser humano, cara? Léo, deixa eu te dizer, essa mulher, a mãe que o Benício se refere, indignado tanto quanto todos nós ficamos, eu comentei ontem no SIC News que não justifica medo nenhum, temor nenhum que ela possa ter do marido, ou amor nenhum que ela possa ter do marido para não tomar as atitudes que tem que tomar para salvar a própria filha. Quer dizer, justificam colocar a filha em segundo plano. Meu Deus do céu. Eu no meu entendimento, o que eu sinto, que eu também sou pai, o pai e a mãe morrem pelos filhos. E essa mulher, quer dizer, ela está com medo de morrer. Ou amor demais por um marido que não merece o menor respeito e a menor consideração. Léo, essa questão, eu quero pegar esse gancho aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo. Essa questão dos ataques sexuais às crianças dentro das casas, que todo mundo sabe que existe num número muito maior do que se sabe. É que a sociedade também é hipócrita em relação a isso. Quando o Ivo Cassol, logo depois que assumiu o Senado, sugeriu a castração química desses tarados, porque não são incuráveis. Um cara que estupra uma filha de 3 anos, tem cura, Beninho? Não tem. Não tem. Aí vocês viram a reação que aconteceu no país todo. Eu só não concordo com a química. Ô Beninho, por exemplo, a nossa querida amiga professora Seleninha Claudino, ela realmente não concorda com você. Ela diz que está muito bom a sua explanação, só que ela diz o seguinte, que tem que jogar num tambor de soda cáustica para não sobrar nada. Concordo com ela. Ela vai mais longe. Concordo com ela. Assina embaixo. Olha, Ô, Seleninha, não fique indicando. Porque ele nunca sabe até onde ele pode ir. Olha, esta semana eu estava falando aqui no Cidade Alerta a respeito de alguém que cometeu um crime, e eu estava falando o seguinte, que eu não partilho dessa ideia. O fato de você matar outra pessoa não vai curar absolutamente nada da sociedade, não vai resolver nada de crime, porque se o fato de matar resolvesse alguma coisa, nas Filipinas não entraria ninguém com droga. Mas nos Estados Unidos não é o caso. Não é o caso. Eu acho que não. Agora eu acho que uma castraçãozinha química. Eu acho que o cara não tem química tá bom. Tem que cortar, decepar. Decepar. Eu acho o seguinte. Vamos discutir os meios agora. Eu acho o seguinte: se esse camarada, qualquer um tarado desse, ele não tem cura. Se ele for colocado numa prisão perpétua, ele não vai ter problema nenhum, porque lá dentro da prisão ele não tem criança pra mexer. Mas nós temos que sustentar um vagabundo desse. Mas é o seguinte, Beninho. Não, mas você vai sustentar ele com mesmo castrado. Olha, se você for fazer a castração química ou a castração... Você imagina um cara sem pinto, Herbert? Eu acho que a pena de morte não é a solução. O Sérgio Pires pode falar sobre isso. Acho que não. O cara sem pinto, o Sérgio Pires pode falar muito sobre isso. Deixa eu falar uma coisa aqui. Agora, a pena de morte não resolve essas coisas. Não resolve, mas eu acho o seguinte... Agora tem um detalhe, Léo. É comprovado que num saco de batata, se tiver uma podre, apodrece o restante. Exatamente. Isso. Agora, eu quero trazer uma observação aqui. Professor Peixoto com a palavra. Fazer uma observação. Cavalheiros, nossos telespectadores. No nocaute eu vou fazer uma exposição que eu acho que deve levar a gente a pensar sobre o que aconteceu. Só para registrar que o Júnior Veríssimo está acompanhando a gente. Júnior, mandou um abraço a todos os dinos que estão nos acompanhando. Ele é especialista, deixa eu dar uma colher de chá para ele, especialista em como é que é? Forrar capacete de motoqueiro. Aqui, ó, o empreendimento fabrica o forro para bancos de motos e forro para revestimento de capacete. Apenas Tauro Samarino, ele está dizendo aqui. Então tá aqui o Orleilson Veríssimo, o Júnior Veríssimo. Dá uma colher de chá para ele também, que ele merece estar com a gente. Professor. Mas eu quero retornar basicamente ao que tem sido dito aqui, segundo uma vertente de natureza de médio prazo. Nós sabemos que existe, como o Sérgio colocou aqui, um número muito maior de investidas de adultos que são doentes. Isso é considerado uma doença. O sujeito não consegue, normalmente, a maior parte deles não consegue passar por cima da vontade, é uma compulsão.
Isso tem sido documentado, isso não está justificando o que ele fez. De maneira nenhuma. Mas a gente tem que entender o fenômeno. E daí a ideia da castração química é exatamente essa. Que, aliás, não é um fenômeno novo. Né? Não é. Isso aí existe desde que a humanidade existe. Porque são desvios do interesse sexual. Tara. São desvios, é uma tara sexual, existem várias taras. A tara sexual, por exemplo, uma delas é o desejo de domínio, geralmente é o desejo de domínio sobre alguém inferior, e esse aí gera esse tipo de relação sexual com domínio. Nós temos que entender o seguinte: uma boa parte, não toda ela, uma boa parte dessas investidas decorrem de investidas anteriores que o sujeito sofreu. Normalmente, não é em todos os casos, mas uma grande parte dos estupradores são estuprados. E isso se transforma numa cadeia em que você pretende vingar-se no outro daquilo que você sofreu, uma vez que a dor do estupro, em tese, eu não sei porque eu nunca fui estuprado, né? Mas a gente sabe, a gente presume que seja uma dor de natureza moral imensa na nossa sociedade, principalmente. Nós temos certas dores morais que não existiam, por exemplo, entre os gregos. Mas nós não somos a sociedade grega antiga. Nós somos uma sociedade diferente. Uma sociedade que nós chamamos de judaico-cristã. E os nossos valores de família são diferentes. É por isso que ele causa esse dano. É por isso que aquela menininha chorava daquele jeito. Porque ela foi aculturada de maneira nós não aceitamos o incesto, que é a palavra correta, né? Nós não aceitamos o incesto. Nós não é um tabu na nossa sociedade o incesto, que é a intercurso carnal entre pai e filho, entre irmãos e irmãs. Ou mesmo que não seja um intercurso carnal, mas que foi molestado. Molestado de alguma forma. A gente até considera hoje em dia, a lei considera estupro um mero toque sem autorização. Isso é bom saber, hein? Só para ilustrar. Tocar numa pessoa, não é nem nas partes sexuais, não. Mas se você tocar numa pessoa sem autorização dela, ou sem que isso se constitua numa cultura do local onde você esteja, pode ser considerado estupro. Tá, vamos lá então. Até aí. Não, eu tô só. Na primeira página, né? O senhor. Eu tô dizendo só isso. O senhor colocou aí uma situação, tá bom, vamos lá. Então o cara foi estuprado, foi violentado, tal, e ele quer se vingar com outras pessoas. Isso acontece. Pá, ponto. E quando? Mas o professor não está querendo justificar nada. Não é justificar, não. O senhor está dando mais. Tá errado, tem que prender o cara mesmo. Ponto. Quando o sujeito faz tudo isso, e aí ele vira para a avó da criança, manda um recadinho sutil: cale a sua boca, porque senão você vai amanhecer. Ele sabe que está errado, ele não está dizendo que dá certo, não. Quando você. Vocês estão falando a mesma coisa. O sujeito que rouba outro, é um ladrão. Ele ameaça a vítima, não é porque ele acha que o que ele fez é certo. Ele sabe que o que ele fez é errado. Ele sabe que tocar numa criança é errado. E ele quer se proteger. Ele é doente. Ele é doente, mas ele sabe que aquilo que ele fez é errado. Ele querendo se proteger, ele vira bandido. Por isso que ele vira bandido. Ele não faz isso porque ele é bonzinho. Por isso eu não estou dizendo que ele tem que ser. Você tem que estar dizendo para cortar o pinto do cara. Ora, isso vai resolver o quê de verdade? É isso que o Léo falou. Não resolve nada. Matar o cara não resolve nada. Resolve, talvez, castrar quimicamente, mas cortar isolar ele da sociedade. Não. Matar não. Mas se você castrar quimicamente, por exemplo, foi a ideia, castrar quimicamente significa reduzir por meio artificial o desejo sexual. Mas se isso custa dinheiro, tem que comprar essa cortar química. O pinto também. Não. Zero. Peraí. Deixa eu posso concluir? Uma gotinha da química é mais barato que uma faca. Gente, é o seguinte, deixa eu só quero concluir o raciocínio aqui para vocês brigarem comigo depois. Quero que vocês briguem comigo depois, só quero... Tem que chamar o intervalo. É rapidinho. Só que essa é a parte que eu estou tentando falar. A outra que eu quero dizer, a segunda metade do meu discurso... Você foi interrompido pelo Benito? Eu fui, porque eu adoro ele. Mas é o seguinte, os pais, as mães, os tutores, os curadores, os que têm a tutela da proteção das crianças, dos hipossuficientes, das pessoas, dos incapazes, eles têm que prestar atenção nos filhos, porque os sinais de um estupro que é feito por um vizinho, não é só pelo pai não, por um amigo, padrinho, por um padrinho,
por uma vizinha, porque há estupros de meninos por mulheres. Não é só a menina, não. Os pais têm que prestar atenção na mudança de comportamento dos filhos, mas você só pode prestar atenção no comportamento dos filhos se você prestar atenção nele, Beni. É verdade. Se você estiver olhando pro outro lado, quando o teu filho chamar, você vai conversar e você não ouvir. Isso, na verdade, que o professor está falando é uma mensagem aos pais que imaginam não estar acontecendo nada nos seus lares. Porque pode acontecer. Abram o olho. Abram o olho. Isso. Que sempre, em qualquer lugar. Perfeito. Sempre abram o olho. Agora, sabendo também que às vezes as coisas ocorrem e os pais passam batido. E não é porque não presta atenção, não. É porque há toda uma... Essa coisa é muito complexa. Ô, Léo. É extremamente difícil. Você pega o hoje... silêncio é buscado através do medo. Eu não quero generalizar. Ameaça. Eu não quero generalizar. Mas tem crianças que vivem abandonadas dentro de casa. Dentro e fora. Certo? Perfeito, Beni. Porque a mãe se preocupa mais em estar no cabeleireiro, se preocupa na balada, mais na balada, na estética. É verdade. O pai no happy hour com enchendo a rabo de cachaça. Tá certo, dessa vez enchendo o rabo de cachaça. A criança tá com um problema dentro de casa, não tem a quem recorrer. Eu quero entrar no Clube do Coice. Dá pra uma edição? A carteirinha tá pronta. Pelo amor de Deus. Tá pronta. Tá então, certíssimo. a merda é essa. É isso aí que acontece. Olha aqui, o Juliano e a dona Samara, Juliano Pereira e a dona Samara estão com o Beni. Diz que pra resolver essa situação tem que pegar um facão e tirar fora. Exatamente. Olha, eu só queria lembrar o seguinte. A dona Deusa Abate está dizendo que é um assunto triste esse de hoje. Estou assistindo o programa com minhas netas Alice e Mariana. Manda um beijo para elas. Então, para Alice, para Mariana, beijo para vocês. Intervalo e voltamos logo na sequência do nosso papo de redação, porque tem muito assunto ainda. Bota aí o telefone para receber o recadinho. Esqueci de falar do telefone e dos recadinhos. Põe aí na tela, olha aí, o telefone para você se posicionar, falar, comentar, denunciar. Isso, fatos iguais a esse ou qualquer outro. Ou para dizer que o Beni é bem-vindo. Tá certo? Intervalo e voltamos logo.